Verificando agora, tá ao vivo. Fala aí, rapaziada, estamos aqui ao vivo. Já já vamos começar aquela nossa live com o Bruno de Orleans, seu personal box. Nossa, aí sim. Fala aí, rapaziada. Entramos. Fala aí, Elaine. Muito bom. Vamos começar já já. Fala, Varela. É isso aí. Atitude 2018. Daiane, bom dia. Dani, bom dia. Daiane, isso aí, show de bola. Daqui a pouco a gente vai começar uma live com o nosso Bruno de Orleans, o seu personal box. Seu personal box entrou e aceitou. Agora como é que eu faço para aceitar ele? Meu Deus do céu, eu nunca sei. Alguém me ajuda aqui. Aqui, isso, visualizar, tá aqui. Vamos lá. Tá entrando já já aqui, Bruno de Orleans, seu personal box. Vai fazendo uma live aqui com a gente. Minha garganta tá péssima hoje, hein? Fala, meu rei! E aí, querido? Dale, gasolão! Tudo bem, Bruno? Pô, melhor agora, rapaz. Pô, como eu vou ficar melhor com você? Meu velho, eu primeiro quero te agradecer demais o teu carinho, a tua disponibilidade de participar aqui com a gente dessa live, dar essa aula que eu espero que você dê, que eu tenho certeza, onde eu vou aprender mais uma vez coisas impressionantes e incríveis sobre a arte de moldar o corpo através da malhação. Ah, mulher. Boa, meu querido. Cara, eu te agradeço o convite e já começo a live com um pedido, cara. Pode falar. Quero que você mande um beijo pra minha mãe, cara. Minha mãe te adora. Como é o nome da sua mãe? É Davenise. Davenise, um beijo enorme para a senhora. Espero que a senhora esteja bem, que a senhora esteja se protegendo desse bandido, desse vírus aí, maluco, que está querendo pegar a gente da nossa idade. Não vai não, que eu junto com o seu filho a gente vai se proteger. Aí, mãe, venci na vida, hein, mãe? Gasol te mandando um beijo, hein? Ah, meu rei, obrigado, querido. Gente, olha só, eu vou apresentar aqui Bruno de Orleans. É um dos personagens mais cobiçados da rede social, conhecido como o seu personal, é empreendedor, é um personal de estrelas, de gente maravilhosa, e é empreendedor também. Tem um box de crossfit onde ele dá aula. Bruno, Isso. deixa eu começar te perguntando o seguinte. Primeiro, qual foi a ideia que você teve de dar aula de personal num box de crossfit? E da onde surgiu isso e como é que as pessoas começaram a te conhecer e te procurar? Vamos lá, então. Vou fazer uma linha cronológica dos acontecimentos. Eu sou formado há 10 anos como profissional de educação física. Uhum. E eu trabalhava antigamente em academias, trabalhando muito com ginástica localizada, com aula de jump, com aula de dança, aulas coletivas. Eu trabalhei praticamente em todas as atividades. Depois eu comecei a focar mais no trabalho personalizado, porque eu sempre tive uma linha de treinamento, uma coisa muito voltada para mulher, para público feminino. E então eu decidi me dedicar mais no trabalho de personal voltado para mulheres. Então, há 10 anos eu trabalho como personal trainer e 95% do meu público é feminino. Eu atendo muita mulher. E quando eu comecei a fazer esse trabalho personalizado, com o passar do tempo, com o tempo de mercado, né, você vai aprendendo, você vai adquirindo experiência, e eu comecei a sentir a necessidade de ter um espaço no qual eu pudesse desenvolver a minha metodologia de treinamento no qual eu acreditava. Só que o custo de uma academia, você deve saber muito bem, irmão, é muito caro. Você montar uma estrutura de academia é muito cara. E aí, quando eu conheci a modalidade do CrossFit, comecei a praticar e comecei, obviamente, com essa minha cabeça que eu tenho empreendedora, eu comecei a fazer levantamento de custos e percebi que você montar um espaço de um box é muito menos caro, né? É muito mais em conta do que você montar uma academia. E era uma linha de trabalho, uma linha de treinamento no qual eu acredito muito. Quando a gente fala de treinamento, a gente fala muito sobre a palavra do momento, né, que está na moda, que é o HIIT, né? O que é o HIIT? HIIT, aquele treinamento de alta intensidade intervalado. Certo. Então, como eu acredito muito nesse tipo de modalidade, falei, cara, eu acho que é a oportunidade, é o momento no qual a gente consegue abrir um espaço e aplicar essa metodologia num custo-benefício muito menor de uma academia. E aí, há 1 ano e meio, eu abri esse box ali na Abelardo Bueno, ali em frente ao Shopping Metropolitano, que tem aqui, meio Barra, meio Jacarepaguá ali, até sentido, quem vem da Barra sentido Projac, né? Um lugar ótimo. Então.
eu abri ali tem 1 ano e meio e lá a gente tem algumas modalidades. A gente tem CrossFit, a gente tem funcional, a gente tem aula de tecido acrobático, né? Que as mulheres adoram fazer aquela aula de tecido acrobático, que é ficar subindo e descendo nos panos que fica no teto. É uma aula linda, por sinal. É uma aula meio circense. E aí lá a gente, 1 ano e meio, está desenvolvendo esse trabalho lá de treinamento em uma metodologia no qual eu acredito. Velhinho, só um segundo, que eu tô num sítio aqui, o cara tá falando ali. Só um Nada. segundo. Relaxa. Meu irmão, entra aí e fala com o cara ali, velho. Entra aí, fica gritando o cara da porta, o cara tá tocando violão, não vai ouvir. Porra, cacete. Cachorro sou eu, meu irmão. O cachorro bravo dessa porra sou eu. Muito bom. Caralho, bicho. Porra, Cecelo, fala com o cara aí, maluco. Desculpa, parceiro, desculpa. Relaxa, tá em casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é casado, Bruno? Sou. Você falou que dá aula para 95% do seu público é feminino. Deixa eu te perguntar, você acha que... qual é a idade que, assim, de jovem que o atleta pode começar, tanto o menino quanto a menina, e que tipo de trabalho ele deve fazer? Porque eu já ouvi falar que se você começar uma musculação assim na adolescência, 14 anos, pode ser um pouco prejudicial se você não for orientado, claro, para fazer esse trabalho. O que você aconselha para isso? E qual é a idade mais velho que você também acha que o cara pode começar? Cara, isso é interessantíssimo essa sua pergunta, porque a gente vai responder um monte de perguntas dentro de uma só. O que acontece? Antigamente, né? Por exemplo, eu quando entrei na academia, eu me matriculei a primeira academia com 16 anos. E aí, tipo, minha mãe teve que ir lá assinar um termo de responsabilidade. Era toda uma política muito grande quanto ao cuidado, né, com adolescente. E normalmente eu falo o seguinte: a melhor opção, cara, de você começar a atividade física pode ser desde muito novo. Assim, por exemplo, eu já dei personal para meninas de 12 anos de idade. 12 anos de idade eu já fiz um trabalho em academia. O que vai interferir, cara, justamente a aplicação da atividade, do treinamento. E aí, por isso, a importância de você estar fazendo um acompanhamento com um profissional. E nesses casos, especificamente, até é muito legal você fazer um trabalho com o personal. Porque o personal, nada mais é do que ele lapidar o aluno, ele lapida a pessoa. Você vai fazendo um trabalho muito individualizado e muito específico com a pessoa. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples, como a musculação foi importante no caso de uma criança de 12 anos de idade. Era uma menina que ela tinha síndrome compulsiva, de compulsão alimentar. Era uma menina que tinha um péssimo relacionamento com os pais, de brigas dentro de casa, de atritos dentro de casa. Era uma menina que tinha muita baixa autoestima, né, por ser acima do peso, por ser gordinha, não se sentia aceita no grupo das amiguinhas da escola. Certo. Então, ela vinha com uma série de problemas dentro da questão do sobrepeso, digamos assim. Ou seja, desculpa te interromper, ou seja, o personal, no seu caso, você, além de personal, você é uma espécie de terapeuta, sem que o atleta se identifique, você está sendo um terapeuta, que você tem que se transformar numa espécie de um segundo pai, orientando ela não só na ginástica, mas na condução da vida dela. Não é isso, velho? Cara, total. A gente, inclusive, na faculdade, a gente tem 2 matérias de psicologia. A gente tem psicologia 1 e psicologia 2. E, obviamente, não estou eu aqui querendo defender, muito menos tomar um lugar de um terapeuta, mas o trabalho que a gente faz tem muito um suporte emocional, tem muito um suporte psicológico, no qual você precisa apresentar e, principalmente, fazer um trabalho para você não frustrar a pessoa, né? Você trabalhar essas frustrações, mostrar para ela que o caminho é um caminho a médio prazo, não existe fórmula e mudança de hábito a curto prazo. É todo um processo, é um caminho que você vai trabalhando e montando, criando junto com o seu aluno, em parceria com ele. Rola uma reciprocidade muito grande, porque, né, você às vezes acaba tendo, durante aquela hora de treinamento ali, você bate papo, você conversa, às vezes o aluno se sente à vontade, abre, conta uma série de problemas para você que normalmente ele não abre para outras pessoas, porque você adquire a confiança com ele. Então, existe um suporte psicológico além do treinamento, e justamente por conta dessa confiança, dessa relação de confiança que é criada,
o personal, além do trabalho, do treinamento corporal, digamos assim, a gente faz um trabalho, obviamente, com as nossas limitações técnicas de conhecimento, de técnica psicotécnica, digamos assim, a gente dá esse suporte. E justamente por esse suporte, por esse acompanhamento, por essa confiança que o aluno tem em você, eu acabei desenvolvendo um trabalho de personal com essa menina, no qual, obviamente, num período de tempo que a gente levou uns 4 meses, ela conseguiu resultados incríveis, como baixa de peso, conseguiu regularizar todas as taxas hormonais. E o melhor de tudo, que veio junto com isso, foi a melhora da autoestima, ela adquiriu confiança novamente, ela passou a lidar muito melhor com os pais, ela passou a lidar muito melhor na escola, porque ela se sentia confiante, então ela voltou a ter um círculo de amizade. Então o benefício, o ganho dela foi muito além da saúde. Ela recebeu uma autoestima, uma autoconfiança, no qual permitiu que ela voltasse a socializar bem com família e amigos. Caraca, excelente, velho. Dentro desse mesmo tema aí, eu já fiz uma pergunta antes, mas eu vou fazer o seguinte. Quando ela chegava, que você percebia que ela chegava emocionalmente mais derrubada, você mudava o treino? Então, cara, isso é essencial. Eu falo que esse é o principal diferencial do trabalho com personal trainer, Raul. Por quê? O personal trainer, pela convivência, e se você for um bom personal, obviamente, você consegue captar o dia que seu aluno está bem ou o dia que seu aluno não está bem. Certo. Eu, particularmente, eu tenho esse feeling muito forte. Eu falo até que eu acho que esse é o meu principal feeling, esse é a minha principal ferramenta quando eu trabalho como personal. O dia que o aluno está bem, irmão, não adianta você querer arrancar o couro do cara, não adianta você querer arrancar o couro da aluna, porque não vai render. Não vai render, a pessoa não vai treinar bem, a pessoa vai às vezes, até se sair pior do que quando chegou. Então, como é que é a minha linha de trabalho? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu uma vez com um aluno meu. Eu cheguei uma vez para treinar um aluno meu, chegamos na porta da academia, pô, e aí, como é que você tá, cara? Tudo bem? Aí ele parou assim e falou, cara, pô, tudo bem. Aí eu já senti que ele não estava legal. Aí nós começamos o primeiro exercício, falei com ele de novo, ele chegou, deu outra resposta mais ou menos. Sabe o que eu fiz? Eu falei, cara, para tudo, para tudo, para tudo. Pega as tuas coisas aí, pega as tuas coisas. Não, o que eu falei? Não, vem para cá, pega aqui. Peguei as coisas dele, Raul. A gente saiu da academia e eu levei ele para um bar. E a gente parou num bar, meu irmão. E assim, eu não bebo, tá? Mas eu tomei um copo de cerveja com o cara, ele gostava de beber, ele tomou lá as 2, 3 cervejas dele. Eu bebi um copo de cerveja com ele porque eu sabia que naquele momento ali ele não precisava da academia, do treinamento. Ele precisava de trocar ideia, de oxigenar a mente, entendeu? Sensacional. E eu troquei um dia de treino por um dia de cerveja com o cara e ele se foi para casa, meu irmão, me agradecendo horrores. E no dia seguinte voltou tão bem que eu fiz um treino que valeu por 2. Eu arranquei o cara, arranquei o couro dele. Porra, e ele treinou bem pra caramba. E ele falou, cara, eu precisava no dia anterior daquilo. E hoje eu tô bem para treinar. E a gente fez um treino que valeu pela noite anterior também. Espetacular. Agora, continuando a pergunta seguinte. A gente tem visto hoje com essa loucura que está acontecendo no mundo, e no Brasil também não está diferente, a quantidade de pessoas que nunca malharam na vida, que falaram assim, porra, agora eu tenho tempo, eu vou malhar, vou ver o treino do cara ali. E pessoas mais velhas e pessoas mais novas. E tenho visto amigos meus que nunca malharam, estão se machucando porque estão acompanhando um treino que não é para ele. Qual é a idade que você acha que o cara, assim, uma idade avançada, o cara que sempre foi meio sedentário, meio não, o cara não existe meio sedentário, ou o cara é sedentário ou o cara não é sedentário. O cara é meio porque ele já fez alguma coisa na vida dele. Ah, na minha infância eu joguei bola, na minha infância eu jogava basquete. Porra, a tua infância já passou há 40 anos atrás, meu irmão. Entendeu? Há 50 anos ficou. Como é que você acha que ele deve começar se ele quiser começar a fazer um exercício? Que tipo de treinamento você aconselha para ele? Como é que ele deve dar esse start na vida dele, Bruno? Então, irmão, eu falo que não tem idade. Todo mundo pode iniciar a atividade, todo mundo pode fazer atividade independente do estágio da vida que ele se encontre. Obviamente, dependendo da linha cronológica do seu tempo de vida, há alguns cuidados a mais, outros cuidados a menos, enfim. Mas todo mundo pode fazer. O que é importante a gente falar? Cara, eu acho incrível quem usou esse período de quarentena para iniciar uma atividade física, para praticar atividade física. Eu acho, na minha opinião, que esse período de quarentena está sendo um aprendizado muito grande. Eu acho que se você, quando isso tudo passar, quando isso tudo acabar, essa coisa de quarentena, se você não sair da quarentena melhor
de alguma forma, como quando começou, seja buscando conhecimento, fazendo cursos, seja praticando uma nova atividade, criando um novo hábito, eu acho que se você não fez isso durante esse período, não te faltava tempo, te faltava vontade. Porque Sim. antigamente era sempre aquela desculpa, né? Não, mas eu não tenho tempo. Não, eu quero treinar, mas eu não tenho tempo. Não, eu quero fazer um curso, mas eu não tenho tempo. Agora todo mundo teve tempo para fazer. Então, se você não fez isso durante esse período, não te faltava tempo, sempre te faltou vontade. Então, eu sempre acho a ideia incrível, sensacional de você buscar uma atividade física. Porém, entretanto e todavia, obviamente, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, eu fico muito feliz, Jaú, de falar que assim, essa explosão, essa moda de lives fitness, digamos assim, de treinamento, fui eu que comecei. Eu comecei antes de virar quarentena. Uma semana antes de ser decretada a quarentena, eu assisti um vídeo de um personal trainer na Itália, que viralizou, ele fazendo atividade física no alto de um prédio, e as pessoas lá na Itália, já em quarentena, copiando, imitando os exercícios, acompanhando esse treinador nas varandas dos prédios. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, que incrível, né? Pô, o cara impactando muitas pessoas ali, ele no terraço, provavelmente ele começou a treinar sozinho, e aí ele percebeu que as pessoas começaram a acompanhar ele, e ele começou a fazer a atividade lá com todo mundo na varanda. Falei, cara, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso impactar também um grande número de pessoas? Eu moro num prédio baixo, não tem tantos prédios ao meu redor, como é que eu vou tentar impactar as pessoas? E aí me veio a ideia da live. E aí eu comecei a fazer lives de treino, antes de ser decretada a quarentena, já com o intuito de estimular a galera, porque já estava começando a rolar aquelas restrições. Algumas academias, por iniciativa própria e não por conta do decreto de quarentena, já estavam fechando, para meio que se solidarizar, toda aquela questão social. E aí eu falei, cara, vou começar a fazer live de treino. E comecei a fazer. E, porra, a parada tomou uma proporção gigantesca. Então, cara, é legal você iniciar atividade. Porém, por exemplo, eu quando monto meus treinos aqui e faço as lives, eu monto um treino com uma série de exercícios globais que trabalham membro superior, membro inferior, abdômen e um cardio. Normalmente eu monto nessa estrutura. Um de membro superior, um de membro inferior, um de abdômen e um trabalho que trabalha condicionamento cardiorrespiratório. Só que eu tomo um cuidado muito grande na hora de montar esse treino para que sejam exercícios simples, exercícios com o menor risco possível que o cara execute de forma errada e, consequentemente, possa se machucar. Então, dentro do meu conhecimento técnico, eu monto uma estrutura de treino no qual a gente minimize ao máximo qualquer risco de lesão, qualquer risco de que a pessoa se machuque durante a execução. Então, cara, essa é a minha ideia de treino. Porém, a gente sabe que existem pessoas que montam de formas aleatórias, às vezes não são nem profissionais formados, somente porque praticam a atividade, se acham no direito de prescrever ou fazer atividade em internet, seja postando no Instagram ou fazendo live. Então, é um cuidado que o não profissional ele não tem. E aí, consequentemente, você começa a ouvir relatos de pessoas se machucando, se ouvir históricos de lesão. Então, o maior cuidado que quem está aqui na internet acompanhando é, primeiro, se o cara é formado em educação física, se ele tem a formação técnica. Segundo, obviamente, você fazer o treino dentro das suas limitações. Pô, se você é um cara que está começando a praticar atividade física, você está vendo que o exercício é complexo, cara, não faz. Não faz. Procure fazer movimento. Não adianta assim, você teve uma vida inteira para iniciar a atividade. Porra, logo na quarentena você quer virar o Van Damme, o Schwarzenegger. Porra, aí não dá, meu irmão. Não vai dar, velho. Porra, caralho, os caras têm 30 anos de treino. Você em uma semana, tu quer fazer o exercício que os caras fazem, porra, aí não dá pra te ajudar, né? Você sabe que eu sempre fui um atleta amador, sempre gostei de esporte, faço ali um funcional, já fiz muita musculação, sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu te acompanho, meu parceiro. Peraí, porra. Teu histórico eu sei, porra. Mas outro dia um amigo, antes da quarentena, ele me chamou para fazer uma aula de yoga. Eu falei, pô, sempre quis fazer yoga. Meu irmão, Tá você sabe, quebrado? parecia um retardado. Não, você não está entendendo, bicho. Olha que eu tenho equilíbrio, tenho tudo. Mas, cara, aquela flexibilidade não tenho mais. É bizarro. Eu não sei se eu já tive alguma vez. Eu sei que aquela aula me levou para... Eu batia, sabe? Sabe aquela coisa? Eu vou pedir para sair? Porra, foi incrível isso. Mas é isso que você falou. As pessoas querem ser faixa preta de qualquer esporte, começando do zero em 40 dias. Não vai ser, velho.
Não Eu vai. digo sempre, todo faixa preta é um faixa branca que não parou de treinar. E ele não Perfeito. virou faixa preta em 3 meses. Você não chegou onde você chegou porque você, pô, descobri a pólvora. Não, você estudou, você pesquisou, você começou no primeiro passo. E você estava falando da academia. Hoje você montar uma academia para concorrer, por exemplo, sem fazer merchandising com uma Bodytech, Aham. você tem que começar milionário. Exatamente. É Entendeu? na casa do Você milhão. montar. É na casa de 1 milhão para cima. Né? É. Então, e aí, outra coisa, se você não tem uma rede, você vai atingir só aquelas pessoas do teu bairro. Então, o que você fez foi muito inteligente, porque o produto que você vende não é a sua academia. O produto que você vende é o teu treinamento. Né? Então, existe uma lenda que a pessoa quer perder peso, ela vai fazer aeróbico. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. A pessoa pode perder peso sem fazer aeróbico, fazendo musculação, e, claro, isso tudo sempre está associado à alimentação. Você ajuda teus atletas na alimentação também? Como é que funciona isso quando chega um atleta com sobrepeso para você e fala assim, porra, Bruno, queria ficar magrinho, pô, queria ficar seco, daqui a 2 meses que eu vou casar, porra, esquece isso, É, arranja outra mulher. Normalmente o cara chega pra mim e fala assim, pô, eu preciso perder 5 quilos em uma semana. Aí Ah, eu falo, pô, aí sabe o que eu falo pra ele? A minha resposta? é. Eu falo assim, amputa uma perna, que aí em uma semana. Vai amputar a perna, vai perder 5 quilos em uma semana, meu irmão. Não é não? Resolvido o problema, pode ir embora. Resolvido o problema. Muito bom. Mas e Mas aí, como aí, é que o cara faz? então, mas a ideia é a seguinte, cara, eu acho de extrema importância o trabalho multidisciplinar, né? A gente, obviamente, inserir outros tipos de técnica e atividades junto com o treinamento e a parte alimentar, nutricional, também é de extrema importância e fundamental. Cara, o profissional de educação física ele não tem know-how, gabarito e inclusive questões de poder fazer prescrição de dieta, qualquer ou Certo. suplementação, qualquer coisa alimentar. Então, eu trabalho sempre em conjunto com uma nutricionista. Eu tenho uma nutricionista que, inclusive, faz o atendimento lá dentro do meu box, lá dentro do meu espaço. Lá, a gente tem uma sala, um consultório lá, e aí a gente tem um agendamento junto com a nutricionista lá dentro do meu espaço, no qual facilita o acesso. Enfim, a pessoa chega para treinar, antes do treino ela faz a consulta com a nutricionista, então a gente já tem esse espaço lá. O trabalho nutricional em conjunto é essencial. E você perguntou também sobre a questão de emagrecer com aeróbico, com musculação. Cara, isso é um paradigma muito grande que as pessoas têm sobre, tipo, se eu quero emagrecer, eu corro. Se eu quero ganhar massa, eu só faço musculação. E aí fica essa coisa dividida, essa linha dividindo as duas atividades, né? E não Só que, existe isso, assim, né? não existe, é fundamental as duas coisas. Se a pessoa pensa, para eu emagrecer, eu tenho que fazer aeróbico e não treinar, porque se eu treinar eu vou engordar? Não. Você precisa fazer as duas coisas. O treino aeróbico, seja corrida, bicicleta, nadar, pedalar, seja lá o que você escolha fazer de treino aeróbico, é essencial para gerar o déficit calórico. Você precisa gastar caloria. Então, você gasta caloria, obviamente, fazendo atividade aeróbica, naquela intensidade que a gente chama de zona-alvo, que é uma zona de frequência cardíaca no qual é calculado de forma individual. E aí você trabalha ali o aeróbico o tempo inteiro e você gera o déficit calórico. Ou seja, você pegou o teu carro e viajou. Quando você pega um carro e viaja, põe na estrada, você tem que encher o tanque, você tem que botar gasolina. E durante o caminho, você gasta a gasolina que você colocou. Então, a ideia do aeróbico é essa, é queimar o combustível que está dentro do teu tanque de gasolina aí, que é a tua gordura, que é a caloria que a gente está armazenada. Então, o aeróbico é importante para isso. E aí, onde é que entra a musculação? A musculação é fundamental no processo de emagrecimento para você ganhar massa magra, para você ganhar músculo. E aí, quando você ganha músculo, você começa a gastar calorias, mais calorias, queimar mais calorias no seu estado basal. O seu organismo, na função basal, ou seja, pelo simples fato de você manter as suas funções vitais e o seu dia a dia, você precisa gastar mais caloria porque você tem mais massa magra, o teu corpo está mais robusto, ele está com uma formação com massa magra maior. Então, dessa forma, você gasta mais caloria de forma basal. Ou seja, você queima mais caloria se você andar e trabalhar no seu dia a dia. Eu costumo dar o exemplo que você, quando você é sedentário, o motor do teu carro, que é o seu corpo, o seu motor é 1.0.
Então, para você deslocar durante o dia trabalhando, o motor do seu carro é 1.0. Quando você começa a treinar, quando você começa a praticar atividade física, é como se você mexesse no motor do seu corpo e o teu motor virasse 1.6. Você vai fazer a mesma coisa, deslocar durante o dia, porém, a gente sabe que o motor 1.6 bebe mais que o motor 1.0. Certo. Então, você gasta mais caloria durante o dia, você queima mais combustível. E quanto mais você treina, você sobe o motor do teu carro. O teu motor passa a ser 1.8, passa a ser 2.0, até você estar no nível de condicionamento e força bem, com uma composição corporal muscular muito boa, que o teu motor vira um V8, meu irmão. É 5-1. Tu gasta muito mais caloria pelo simples fato da tua composição corporal ter mais músculo. E como a gente faz isso? Treinando, fazendo musculação. Por isso que a musculação é essencial num trabalho em paralelo no processo de emagrecimento. Não adianta só correr. Se você só correr, meu irmão, você vai virar um hamster de laboratório, um rato de laboratório correndo naquela rodinha e vai estagnar, meu irmão. Você não vai ganhar mais, você não vai conseguir emagrecer mais. Teu peso vai estabilizar. Então a musculação te ajuda nesse processo. E por isso também que a musculação é muito recomendada, o trabalho de força, para a galera que passou dos 50 anos. Por quê? Você começa a perder massa magra, a gente começa a entrar num processo de declínio. Então, quem passa dos 50 anos tem a obrigação de fazer musculação para minimizar esse efeito de perda de massa magra. Deixa eu te perguntar, existe algum atleta, ou seja, algum cliente seu, que a musculação não seja recomendada? Existe alguma situação na qual a musculação não seja recomendada? Cara, eu nunca peguei nenhum caso desse. Nunca peguei. Até mesmo porque, assim, por mais que o aluno, o atleta, ele venha com algum tipo de restrição por lesão, exemplo, eu tenho um problema no joelho. Independente do problema que ele tem no joelho, sempre vai ter opção de treinamento, sempre vai ter um exercício que se adapte. Eu tenho um problema no ombro. Sempre vai ter um exercício que você consiga adaptar e ele consiga treinar musculação. A gente pode usar, até mesmo como exemplo, os atletas paralímpicos. Eles têm uma série de restrições, né, de movimento, porém todos fazem trabalho de força. Então, cara, se um atleta que tem um problema né, de paralisia em algum membro ou em alguma articulação, o cara treina, se dedica e vai para uma Olimpíada, quem somos nós de ficar restritos a uma atividade física de força, né? Isso me impressiona muito. Aquele menino que era Big Brother, que sofreu um acidente. Fernando sofreu um acidente. Ele sempre foi um atleta, né? E aí ficou paraplégico. Ele continuou sendo um atleta. Tem a parte superior do corpo como de um atleta, assim, como se as pernas funcionassem. O cara é um monstro. O cara é de uma força de vontade, de uma dedicação. Ele é um exemplo, né, bicho? Aí, por exemplo, eu acompanho muitos Instagrams de atletas, não de atletas, mas de treinos pelo mundo inteiro. Pô, ontem eu vi uma foto de 4 caras, os 4 muito fortes, mas um deles não tinha as duas pernas. Eu falei, caraca, velho, o cara tem esse condicionamento físico, pô, os 4 estavam suados, deviam ter acabado de fazer um treinamento. E aí você fala assim, porra, bicho, eu tenho problema no joelho, mas eu tenho as duas pernas. Eu tenho um problema no ombro. Eu estou falando, você falou joelho e ombro, e eu tenho problema no joelho e no ombro. E na coluna. Na cabeça, então, não vou falar sobre isso. Aí pula. E, porra, cara, se você ficar se desculpando nos seus problemas físicos, você não vai fazer nada, velho. Você não vai nem sair de casa. Que dirá satisfazer a sua companheira ou seu companheiro, seja você homem ou mulher. Entendeu? Porra, tá cheio de problema. Porra, aí exatamente. Tá desculpando. Véi, você falou no início que você adora o treinamento fit. Eu acho esse treinamento. Eu fiz uma entrevista com um rapaz que é especialista no fit e eu fiquei encantado. Como é que é? Quando o atleta te procura ou o teu cliente te procura, ele deve vir com uma ideia na cabeça. E você sempre sabe, ele tem uma ideia na cabeça que a ideia é dele. É só dele. Ele acha que aquilo ali é o melhor para a vida dele. É o melhor para a vida dele. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Como é que você consegue tirar essa ideia louca do cliente, que é louco porque ele não entende nada? Ele quer virar o Schwarzenegger em pouquíssimo tempo, ou a Miss Fitness em pouquíssimo tempo, fazendo o que ela acha que ela tem que fazer. Olha, eu queria fazer isso. Como é que você lida com isso? Cara, então, no meu caso, especificamente falando,
é um pouco mais fácil pelo fato de eu já ter uma trajetória, né? A galera já conhece meu trabalho, eu já tenho algumas provas sociais no qual as pessoas já vêm já, tipo assim, mais aberto em confiar no que eu falo, né? Então, isso, o tempo de profissão, né? O tempo de estrada te ajuda. Mas nem sempre foi assim. Eu lá no começo, eu tive, né? Você tinha que convencer ao cara que aquela ideia não era a melhor ideia para o tipo de treinamento que ele quer, o resultado que ele quer ter. E aí era um trabalho mesmo de formiguinha. Você tinha que, aos poucos, ir ali minando aquela ideia na cabeça dele, minando na cabeça a ideia dele, e paralelamente implantando a sua. Então você tinha que fazer um trabalhinho ali mais bem de formiguinha, bem devagar, a médio prazo, porque se você dá uma porrada, chega lá com a sola no peito dele, o cara vai embora, e aí você não presta, você não é bom profissional porque não aceitou a ideia dele. Né? Ele te julga dessa forma. Não, ele não é bom porque eu queria fazer de um jeito, aí ele falou que tem que fazer de outro. Então, no início da carreira, é um pouco mais difícil. Pelo fato de já ter uns anos de mercado, pelo fato de já ter trabalhado com muita gente, com artista, com muita gente famosa, e, consequentemente, as pessoas viram as transformações e as mudanças, no momento, para mim, é um pouco mais fácil. Mas eu entendo para o profissional que está começando que é um trabalho, efetivamente, de você primeiro adquirir a confiança do aluno. Então, por exemplo, eu no começo, eu até aceitava. Eu falava, tá, você quer assim? Beleza, vamos. E aí eu ia ali, aos pouquinhos, eu ia tirando uma coisinha ou outra, botando mais um pouquinho da minha linha de treinamento, do que eu achava que era melhor para ele. Eu fazia muito comparação de avaliação. Então, eu falava assim, ó, fiz uma avaliação no primeiro mês, fazia avaliação 2 meses depois, eu falava, ó, até melhorou um pouquinho, mas podia ter melhorado um pouquinho mais se a gente tivesse feito isso aqui em vez disso. Então, você começa a usar um embasamento técnico, né, e a prova da avaliação para você, aos poucos, ir adquirindo confiança e puxando o cara para a tua linha, né, de trabalho. E, aos poucos, descredibilizando o que ele acreditava que era melhor para ele. Certo. Olha só, você falou no início ali que é o seguinte, que você construiu o seu box, né? Personal box, falou da academia, e falou também que você, quando dava aula que não era na sua academia, você deu aula de tudo, inclusive aula de dança, né? Muito bacana isso, saber disso, né? E você vê. Aí eu malho em várias situações, né? E também malho, vou lá, faço minha musculação, meu peso um pouquinho, coisa e tal. E eu vejo que as pessoas se matriculam nas academias de musculação e não tem um personal. E aí eu vejo aquele cara fazendo um exercício que ele inventou. E o filho da puta inventou o exercício. Ele não viu ninguém fazendo aquilo. E eu vejo que os profissionais que estão ali não vão lá falar com o cara. Falar assim, olha, filho, o que você está querendo fazer? Assim você pode se lesionar, porque é nitidamente um leigo que está fazendo. Não estou falando de um cara musculoso que criou o exercício, que você está fazendo. Eu vou falar para esse cara que é todo sarado que ele está fazendo errado. Não, você vê que o cara não tem tônus muscular nenhum, não tem volume muscular nenhum, não tem experiência nenhuma e está fazendo uma loucura. Como é que você lidava com essa situação dentro de uma academia, velho? Cara, eu tenho até uma situação que aconteceu comigo, e aí eu consigo até justificar, digamos, sei lá se existe justificativa, né? Mas eu consigo pelo menos compreender um pouquinho o lado do professor que trabalha em sala. Eu trabalhava antigamente numa academia na Barra da Tijuca, lá nessa rede de academias aí que você falou, ali naquele shopping Cita América. Sim, é lá que eu vejo, lá eu vejo muito. Então, eu trabalhei lá durante 4 anos, Raul. Trabalhei lá, dava aula lá. Certo. E aí, irmão, uma vez eu estava na academia, na sala de musculação, trabalhando como professor, e tinha um aluno, cara, fazendo uma maluquice. Uma dessas maluquices que certamente você viu lá. Irmão, eu fui abordar o aluno no intuito de ajudar, no intuito de chegar e, tentar explicar para ele. Quando eu abordei o cara só virou e falou assim, ó, não toca em mim, eu faço o que eu quiser e, por gentileza, não me interrompa. Caraca, velho. Assim. E eu fui ajudar. Caraca, bicho, você com a camiseta de professor da academia. De professor, eu tava trabalhando, uniformizado. Nossa! E aí, cara, eu fiquei meio que sem ação, assim, falei, cara, tá bom, desculpa aí. E virei. Então, assim, eu entendo que em alguns casos existe um trabalho meio que relapso do professor de sala.
Existe alguns casos de relapso mesmo do cara tipo, ah, meu irmão, que se foda. Mas eu sei também que existe alguns casos que o professor ele quer ajudar, ele se dispõe a ajudar e, infelizmente, alguns alunos agem de forma um pouco hostil, digamos assim, como esse cara foi comigo. E aí alguns profissionais já ficam, né, até com o pé atrás de ajudar o cara, porque Certo, às vezes claro. o cara já tem até um histórico na academia. Essas Certo. figuras, normalmente, Raul, os professores já conhecem. Esses caras que fazem essas maluquices já são caras que fazem maluquices recorrentes. E a galera já conhece o histórico, sabe? Chegou o maluco. Assim, ó, deixa o maluco lá, meu irmão, eu tô aqui. Acontece isso, entendeu? Então, assim, eu entendo o lado que existe um trabalho relapso de alguns profissionais em sala, mas eu entendo também que existe alguns profissionais que, por mais que busquem ajudar, tem gente, meu irmão, que não gosta e é até grosseiro, como aconteceu comigo. Certo. Eu por exemplo, no meu prédio tem uma pequena academia, assim, aparelhada até legalzinha, e muita gente malha sozinho lá, mas muita gente malha com um profissional. Uma das coisas que mais me impressiona é quando o aluno está com o celular na mão, ele faz o exercício, ele pega o celular. Aí o personal vai, vamos para outra série, ele faz outra série, volta para o celular. Agora, eu já vi também o cara no celular e o professor no celular. Cara, pelo amor de Deus, bicho, tem alguma coisa muito errada com isso. Deixa eu te perguntar. Manda. Quando foi que você teve a brilhante ideia e por que é que foi de abrir o teu espaço? Qual foi o clique que deu na tua cabeça e falou assim, porra, peraí, tem alguma coisa errada aqui nessa academia que eu estou dando aula aqui há 4 anos. Porra, eu não consigo colocar minhas ideias em prática aqui, porque aqui eu vou ser marginalizado. Que clique deu na tua cabeça, velho? Então, foi mais ou menos esse caminho aí, cara. Foi mais ou menos esse caminho. Assim, eu trabalhava como personal, atendia em várias academias aqui na Barra e na Zona Sul. E, cara, eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu sempre tive uma veia desde criança, desde moleque. Tipo, eu fazia pulseira no colégio para poder vender, para conseguir uma graninha na época de colégio. Então, assim, eu sempre fui correria, eu sempre fiz minha correria. E aí, cara, quando eu comecei a trabalhar em academia, você começa a ter que lidar e aceitar algumas imposições no qual você observa que assim, o intuito ali não é de ajudar, o intuito ali não é o benefício do aluno, né? Eu tenho a minha visão de comércio, minha visão de business do negócio, eu tenho a visão, mas eu acho que assim, você tem que ter uma visão humana, uma visão também de bem-estar, de atendimento, porque a minha profissão, ela lida com bem-estar. E aí eu via algumas situações que aconteciam na academia que o objetivo não era o bem-estar do aluno. Era uma coisa muito voltada exclusivamente para comércio. E aquilo ali, aos poucos, cara, com o passar do tempo, começou a me incomodar. Começou aquilo ali me remoer, sabe? Um pouco por dentro. E tinha alguns ambientes de academia no qual eu já não me sentia bem frequentando como professor. E aí, cara, aconteceu uma coisa ou outra que foi muito contra assim, alguns princípios que eu tenho, alguns conceitos que minha mãe me educou, que minha mãe me ensinou. E aí eu falei, cara... princípios de ética, claro. Exatamente. E aí eu falei, cara, isso aqui não é para mim, isso aqui é o meu limite, daqui para mim eu não consigo passar ou fingir que eu não estou vendo. E aí eu comecei automaticamente a sair das academias e até focar muito em atender em casa, atender aluno em casa, em academia de prédio. Foi quando eu me desliguei completamente de academias e comecei a frequentar mais assim a casa do aluno, o prédio do aluno, de fazer o cara assim, ó, irmão, você não precisa ir para aquela academia, o que a gente tem aqui, a gente consegue trabalhar aqui. E aí eu comecei dessa forma me entender e me encontrar mais nesse mercado. E aí, obviamente, chega num momento que você não consegue atender a demanda. Né? Eu cheguei num limite que eu não tinha mais horário para atender cliente, eu não tinha mais horário nenhum, e ainda tinha muita gente me procurando. E aí eu falei, cara, só tem um jeito de eu concentrar essas pessoas que eu não consigo mais atender dentro de um espaço que seja meu, que siga os conceitos éticos que eu acredito. Aí quando me deu a ideia de começar a montar um espaço, e aí, juntamente com essa ideia e com essa visão, eu comecei a praticar CrossFit numa box.
E comecei a entender do negócio e percebi que um box de CrossFit é muito mais viável financeiramente você montar do que uma academia. A E tua aí, por academia você conta montou disso, sozinho, velho? Ou você tem sócio? eu tenho um sócio comigo lá. É. Mas, É. Fala. não, é um sócio que assim, ele não é da área, ele Ah, trabalha tá. em outro setor. Eu fico meio que, né, fazendo toda essa parte de gestão técnica, mas lá eu implanto 100%, ele deixa, né, assim, totalmente na minha mão, já que ele não é da área, então dentro do meu espaço eu implanto 100% os valores, as éticas, os conceitos que eu acredito. Maravilha. Deixa eu te perguntar, na tua academia você tem outros professores ou é só você? Não, não, eu tenho uma equipe lá de 5 professores. Ah, porra, que espetáculo. Então você tem aula de CrossFit lá em grupo? A gente tem turmas de CrossFit lá, a gente tem turmas de treinamento funcional, a gente tem turmas dessa aula circense de tecido. Então, Certo. a gente tem Que é uma. sensacional, né? As mulheres Cara, gostam é e dão um incrível. trabalho de corpo incrível, né? Não, é incrível. Uma aula que trabalha muito força isométrica, né? De você trabalhar lá pendurado, sustentando o peso do próprio corpo no tecido. É uma aula muito bonita, né, cara? Eu acho linda a aula lá, os movimentos no tecido. É uma aula, até para quem vê e assiste, é muito bonita, fora fazer. Sim. E lá a gente tem essa equipe de profissionais no qual eu, obviamente, só entra quem também acredita numa linha de treinamento no qual eu acredito, né? Porque não adianta eu vender batata e o cara querer vender repolho lá dentro, né? Então, É. são profissionais que estão alinhados com o meu pensamento e com a minha visão de treinamento e de atendimento. Eu fiz CrossFit durante 2 anos, eu achei sensacional. Tem uma linha de profissionais aí que dizem que o CrossFit machuca, machuca. Eu acho que o que machuca é o mau profissional que está te orientando, né? Eu me lembro perfeitamente que quando eu punho um pouquinho de peso a mais, o meu treinador falou assim: Gasol, tá pondo peso aí por quê? Não, mas porque não, você não está fazendo o exercício certo. É Tira isso essa aí. porra desse peso. Eu falei, claro, falou com jeitinho. Com esse carinho todo, né? Com esse carinho todo, tá tudo certo. Né? Mas o que eu tive que superar em mim foi o seguinte: todas as mulheres da academia, sem exceção, pegavam mais pesos do que eu. Cara, porque quando você Todas! trabalha com. É por aí que tá, para você ver, até é bom usar esse exemplo que você deu. Sabe por É, quê? Porque assim, muita gente acha que levantar peso está única e exclusivamente na ligado à força. força. E Não não é, é né? técnica. A Técnica. Eu técnica. demorei um pouquinho a entender isso, mas não sou burro, eu entendi que eu estava fazendo o movimento errado e usando força. E se você usa a força para fazer o movimento, a possibilidade de você se machucar é enorme. Não, é. A matemática é sempre. O resultado é sempre lesão. É. Força. A aplicação errada, mais força é igual a lesão. Eu treinei 2 anos e eu nunca me machuquei no CrossFit, justamente por causa dos profissionais. Agora, deixa A eu te gente fazer tem um uma... ano e meio lá, cara. A gente tem um ano e meio do boxe aberto e a gente não tem um caso de lesão dentro do boxe. Pô, que maravilha. O que fez você escolher aquele lugar? Porque, por exemplo, você deve dar aula no Rio de Janeiro quase todo, pelo menos na Barra toda. Né? Aí você tem que escolher, como você falou, pô, agora não tô conseguindo atender as pessoas. Vou pedir para as pessoas irem até onde eu estou. E Sim. você consegue atender hoje todas as pessoas, até porque você tem outros profissionais dando hora-aula lá. Você tem um horário de espaço para você fazer personal? Ou você pode fazer um personal durante uma aula, você pode também ter um espaço para você fazer personal? Então, lá a gente tem as aulas, e a gente tem um espaço dentro do box que você pode fazer atendimento de personal em paralelo. Ih, que maravilha. Então, assim, normalmente acontece muito das vezes da minha equipe de professor estar lá dando aula para a turma e eu tenho no cantinho lá o meu aluno de personal, o meu trabalho de personal que eu faço ali também utilizando o espaço em paralelo. Os meus Então você... professores também trabalham como personal lá, eles também Show. fazem o atendimento dos clientes dele lá. Então, assim, a gente consegue trabalhar em paralelo o atendimento em grupo e também o trabalho individualizado. O professor que se formou em educação física e que partiu para o CrossFit, ele tem que fazer uma especialização do CrossFit? Então, cara, primeiro que assim, o professor de educação física, ele pode fazer o treino, pode dar aula de CrossFit, porém o cara que fez só o curso de CrossFit e não a profissão de educação física não pode dar aula. Não pode dar aula. Então, não pode dar aula. Então, por exemplo, existe uma formação, hoje em dia existem várias, né, muitas. Antigamente só existia uma da própria CrossFit. Porque, na verdade, Raul, vou até aproveitar para desmistificar um pouquinho isso. Sim. CrossFit é uma marca. É A uma CrossFit marca. é uma marca, não é É um uma treino. marca, não é um treino.
Entendi. É igual a gente falar Xerox. Xerox é uma marca. A Ah, gente claro. sabe que o que acontece é uma fotocópia. É a cópia de algum documento. Mas Xerox é uma marca. A Então, gente fica viciado em em achar falar... que o nome daquilo é Xerox ou CrossFit. Pô, é incrível. Exatamente. Tudo está completamente correto. Segue. Então, o CrossFit é uma marca. O CrossFit nada mais é do que a junção de 3 atividades. Eu costumo falar que assim, nada se cria, tudo se combina. Que aí a teoria da combina, existe a criatividade, que você cria as coisas, e existe a combinatividade, que você combina as coisas e cria uma coisa nova. Muito bom. Entendeu? Então, o CrossFit é uma combinatividade. O que o CrossFit combinou? 3 atividades. Primeiro, o LPO, o levantamento de peso olímpico, que é inclusive uma atividade olímpica, né? uma competição olímpica, o LPO. O trabalho da ginástica olímpica, argolas, barra, né? Você trabalha com argola, então é a ginástica olímpica. Então é o LPO, a ginástica olímpica e o conceito do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Juntou esses 3, criou-se o CrossFit. Então, o CrossFit ele é uma atividade combinada de 3 atividades. E aí a marca é CrossFit. Porém, quando você vai pegar estudo científico da modalidade, todos os artigos científicos eles lidam da seguinte nomenclatura: Programa de Condicionamento Extremo. Em inglês, ECP, Extreme Condition Program. Programa de condicionamento extremo. O CrossFit, ele é programa de condicionamento extremo. Artigo científico de CrossFit, estudo de CrossFit, é programa de condicionamento extremo. Então, o professor, ele pode fazer o curso da CrossFit, porém, se ele tem só o curso da CrossFit, ele não pode dar aula, porque cabe ao profissional de educação física. O professor de educação física, ele pode dar aula sem problema nenhum, porque ele tem ali um embasamento técnico. Porém, é como se fosse você fazer uma especialização. Exato. Você fazer uma especialização no qual você aprende termos, técnicas mais específicas dessa modalidade. Você é um especialista no treino fit? Cara, o HIIT eu já fiz muito. Eu já fiz muito. Não, relaxa. Eu já fiz muito curso de HIIT, muito. Nesse período de 10 anos aí, o HIIT ele cresceu muito. E aí, durante esse período, cara, a gente tem Core 360, tem uma série de treinamentos, de cursos que eu fiz durante esse período. Tá. E, por exemplo, o atleta, quando te procura, você normalmente, um cara normal, fala assim: Bruno, quero voltar a malhar, ou quero continuar malhando, qual é o treino que você tem para mim? E qual é o treino que você dá para o cara? É claro, existem diferentes faixas etárias, alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, enfim. Claro, de acordo com essa. Mas, por exemplo, um cara normal de 30 anos, 30, 40 anos, o cara quer treinar com você, ele já tem um certo condicionamento físico. Normalmente você vai... Então, normalmente, os 2 primeiros meses eu foco muito em fortalecimento das estruturas articulares. Por quê? O músculo, ele é forte, ele aguenta uma execução errada, ele aguenta uma carga pesada. O máximo que vai acontecer, você vai ficar bem dolorido no dia seguinte. Já uma articulação, não. Joelho, um ombro, um cotovelo enfraquecido, se você faz um movimento errado com um pouquinho de carga a mais que seja, você se lesiona e a articulação é uma bosta para recuperar. Demora muito. E aí você perde o aluno. E aí você perde o aluno, exatamente. Então, os 2 primeiros meses, eu explico isso para o aluno e eu foco muito no conceito de você fortalecer a articulação primeiro. Então, antes de mais nada, a gente vai fortalecer sua articulação. Então, os 2 primeiros meses eu falo, os dois primeiros meses você vai ter resultado, porém pode parecer que o treino está leve, porque justamente é para ficar leve, porque a articulação ela aguenta menos peso do que o músculo. Então, nesse primeiro momento, você vai achar o treino a título de carga mais leve do que o normal, porém faz parte do processo. E aí, só depois de 2 meses, a gente começa a intensificar as cargas. Mas os 2 primeiros meses, irmão, eu preparo as articulações dele. O teu trabalho tem um trabalho de flexibilidade também? Sim, porém, o trabalho de flexibilidade eu sempre recomendo de forma paralela. Aquele alongamentozinho depois do treino, aquele alongamentozinho antes do treino, irmão, é puro migué. Aquilo ali é migué, é para encher linguiça aquilo ali. Eu falo normalmente
que o professor que perde 10 minutos antes ou 10 minutos depois alongando o aluno, meu irmão, ou ele quer pegar o aluno ou ele quer comer o tempo para poder acabar a aula mais rápido. Eu já ouvi falar sobre isso. Eu acho muito interessante essa linha de treino. O alongamento pode até, inclusive, trabalhar o teu corpo para se lesionar. Isso. Ó, eu costumo dar um exemplo muito fácil, irmão, que as mulheres, né, no meu caso, como eu atendo muita mulher, eu costumo sempre usar referências, assim, sabe? Eu costumo usar alguma referência que às vezes fica mais fácil a compreensão. E aí eu brinco muito com o conceito do fio de meia calça puxado. A mulher que tem meia calça, usa meia calça e vê o fiozinho puxado, ela entende muito bem quando eu explico isso. Quando a gente treina, a gente sabe que a gente gera ruptura das fibras musculares, a gente arrebenta as fibras musculares mais fracas. Então elas estão ali arrebentadas. Então imagina um monte de fibra arrebentada e no final de treino o que você faz? Você alonga. Você aumenta ainda mais as rupturas ou, consequentemente, você demora muito mais esse processo de recuperação das fibras musculares. Entendi. Então, quando você alonga após o treino, você está agravando as rupturas de fibras musculares, você está demorando o processo de reconstrução. Então, para mim, o trabalho de alongamento pós-treino não serve de nada. E para mim, é o meu conceito, é no que eu acredito, lendo um monte de artigo. E o alongamento antes do treino, você pega uma estrutura de fibra muscular e você, antes do treino, você alonga. O que isso acontece? Antes do treino, você perde força quando você alonga. Você vai entrar no teu treino com menos força. Entendi. Porque você está estirando as fibras musculares antes do estímulo de força. Então, as fibras entram no teu treino mais estiradas. Consequentemente, você entra num treinamento com menos força. E como é que você faz para aquecer o aluno, por exemplo? A gente faz um trabalho de frio, né? O que ela faz? Eu costumo fazer um trabalho de mobilidade e também fazer um trabalho já de pré-aquecimento nos exercícios, só que sem carga. Então, o cara vai fazer um agachamento sem carga, ele vai fazer uma flexão sem carga, para depois entrar no supino para trabalhar um peitoral com carga. Você busca fazer exercícios que você vai fazer na série, porém, sem carga. Que você já prepara, aquece a articulação, aquece a musculatura, já gera bombeamento de sangue lá para o músculo que vai ser trabalhado. Então, o processo de aquecimento ele deve ser feito com exercício, para aquele grupamento muscular que você vai treinar, só que, obviamente, sem carga. Dessa forma, você aquece, você prepara o corpo e você não gera nenhum tipo de estresse na fibra muscular antes de iniciar o treino. E eu vi uma menina perguntando ali, falando assim, que horas então eu tenho que alongar? O alongamento, pessoal, eu recomendo sempre como um trabalho paralelo. Então, se você vai treinar de noite, faz um trabalho de alongamento de manhã. Se você treina de manhã, faz um trabalho de alongamento à noite antes de dormir. Então, assim, o trabalho de alongamento ele tem que ser paralelo e até com uma margem de intervalo com o trabalho de força. Então, se você treina de manhã, alonga de noite. Se você treina de noite, alonga de manhã. Mas é importante trabalhar flexibilidade. É legal trabalhar. Eu não sou contra o trabalho de flexibilidade. Eu sou contra o momento que ele é aplicado. Acabou de quebrar a minha teoria aqui. Porra, não vou mais alongar. Não, eu sou a favor. Dói pra caraca, velho. Dói pra caralho, mas é bom. Te ajuda muito, sabe por quê? Claro. Quando você tem mais mobilidade, você executa melhor os exercícios. Por exemplo, quem tem encurtamento de posterior de coxa e também de todo o tendão posterior até o calcânio, normalmente a pessoa agacha ruim. A postura do agachamento dela é ruim. Então, quando você melhora o alongamento de toda a sua cadeia posterior, você melhora a execução do agachamento. Exemplo. Show de bola. Obrigado, Bruno. Olha só, nosso tempo está indo maravilhosamente bem, estamos aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter disponibilizado todos esses ensinamentos aqui. Eu fico encantado, rapaz, com o trabalho que vocês fazem. Cara, como é rico o trabalho hoje do personal, né? Que antigamente era só um professor de educação física. Hoje não, vocês são os orientadores de uma vida saudável, fisicamente e, às vezes, como a gente falou no início, emocionalmente também. Vocês são amigos e terapeutas dos alunos muitas das vezes. E é importante isso. Deixa eu te perguntar, assim, fazer uma outra pergunta. A gente está nesse momento de filme de terror, de pandemia aí. Como é que você está fazendo com seus alunos nesse momento? Você está dando as aulas via internet?
aulas personal, você tem ido a alguns condomínios, porque as academias estão proibidas de abrir, e eu tenho visto no meu condomínio muitos personagens trabalhando ali com alunos. Se alguns alunos você tem feito isso, ou você só está fazendo pela internet? Não, então, a gente está com 3 linhas, digamos assim, de trabalho, né? Por exemplo, os alunos do meu box, eles continuam fazendo aula com os professores, com os meus coaches através de videoconferência. A gente envia o link e aí a galera treina, cria uma sala de videoconferência com todos os alunos e aí eles continuam treinando com os professores. Eu, como personal trainer, eu continuo atendendo alguns alunos em condomínios, mas agora dentro do próprio apartamento do meu aluno. Meus alunos acabaram adquirindo alguns materiais, elástico, band, bola, essas coisas, e a gente faz um trabalho dentro da casa do aluno, obviamente com todos os cuidados de máscara, eu levo uma garrafa de álcool gel, mas eu continuo fazendo alguns alunos atendendo em casa, e 70% dos meus alunos, hoje em dia, eu ministro treino através de videoconferência, como a gente está fazendo aqui. Então, eu faço uma ligação, uma chamada de vídeo para o meu aluno posiciona o celular ali na varanda, na sala da casa dele, e aí eu faço os atendimentos com ele através da chamada de vídeo. Dessa forma, ninguém deixou de treinar, até mesmo porque, deixar bem claro aqui, que é de extrema importância você continuar a fazer as suas atividades a título de você não baixar a sua imunidade. Então, quando você pratica atividade física, você mantém a sua imunidade alta e, consequentemente, minimiza qualquer chance de contaminação, seja por coronavírus ou qualquer outro tipo de doença, né? Bruno, muito obrigado pelo teu carinho. Queria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes aqui. Quero te agradecer mais uma vez imensamente por esse aprendizado, mais uma vez incrível que a gente está tendo aqui. Agradecer a todas as pessoas que participaram dessa nossa live. Agora, às 10 horas da manhã, a gente teve um número de pessoas aqui fixas enorme. Acho que foi a nossa maior live em termos de pessoas fixas aqui. Parabéns, Bruno, pelo seu trabalho. Virei seu fã incondicional agora. Quando voltar lá, eu vou visitar a tua academia. Lá vamos fazer uma matéria lá ao vivo. Vou dar um treininho leve que eu já tô passando, já estou dobrando o cabo da Boa Esperança. Pô, irmão, cara, primeiro te agradecer, falar que é uma honra, um prazer enorme te conhecer e bater um papo com você. Eu sempre fui um fã enorme do seu trabalho, você é um cara incrível. Você sempre transpareceu ser uma pessoa incrível e agora, conversando com você, te conhecendo aqui, só comprova o que eu já imaginava. Então, deixo aqui antes de mais nada. E, obrigado. Cara, é uma honra, vai ser o convite está feito, obviamente, que você apareça lá no box para a gente fazer um treino. As portas estão abertas tanto para você e para quem assistiu a live aí, para ir lá conhecer o nosso espaço. E, cara, o único recado que eu deixo é, meu irmão, pratique atividade física, se movimente. O corpo é uma máquina perfeita. O corpo foi feito para se movimentar. Só procurem, obviamente, fazer isso tudo com acompanhamento de um profissional de educação física, um cara formado, que fez faculdade, que sentou a bunda 4 anos numa faculdade lá para poder ter esse direito e esse poder de te ensinar a trabalhar teu corpo e, consequentemente, fazer o maior trabalho de prevenção de saúde possível. Obrigado, Bruno. Show de bola. Prazer, sucesso e muita saúde, querido. Obrigado, irmão. Te espero lá no box, hein? Show de bola. Valeu. Abraço. Abraço.